Boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje recebe o roteirista e diretor de cinema Marcelo Gomes, que teve o seu primeiro longa-metragem lá nos idos de 2005, então já se passaram 20 anos, e que eu conheço, eu vejo nele um dos momentos mais elevados do cinema pernambucano, do cinema brasileiro, com o cinema Aspirinas e Urubus, e que o ano passado lançou o filme Criaturas da Mente, que é um longa-metragem que acompanha o neurocientista Siddhartha Ribeiro nas suas andanças atrás dos sonhos, suas pesquisas, suas vivências, e que está disponível para ser visto no DOC Canal Brasil. Marcelo, é um prazer recebê-lo mais uma vez no Trilhas da Democracia. Obrigado pelo convite. Sempre estarei assistindo o Trilhos da Democracia. Precisamos seguir muitos trilhos da democracia sempre, né? Marcelo, deixa eu começar essa entrevista com uma curiosidade. O ano era 2023, a gente não tinha tido carnaval nem em 2021, nem em 2022. E era o ano de 2023. Antes do carnaval, eu tinha entrado em contato com o Siddhartha para a gente gravar um programa sobre o Oráculo dos Sonhos, o livro dele. Isso foi antes do carnaval de 2023. E a gente acertou que assim que acabasse o carnaval, a gente ia gravar, como realmente acabamos gravando, e foi uma entrevista, um diálogo sensacional, com o título A Destruição Capitalista do Sonho. E eu sou um apaixonado pelo bacalhau do Batata. Eu posso perder qualquer troça do Recife e Olinda, mas não perco o bacalhau do Batata, que desfila exatamente na quarta-feira de manhã. E no momento da dispersão do bacalhau do Batata no Largo do Varadouro, eu olho para o lado e vejo uma figura que não era desconhecida. Só que essa figura estava usando um bigode. E eu fiquei olhando para ele, meio desconfiado, e eu falei, será que é o Siddhartha? Aí eu falei, para eu não passar vergonha, eu vou fazer o seguinte, eu não estava sóbrio, né? Eu estava com a mente alterada, e dei um grito, Siddhartha! E aí, quando eu olho para o lado, ele está olhando para mim. E aí eu fui lá, dei um abraço nele, disse, porra, cara, a gente vai gravar na semana que vem. Ele falou, Marco, que prazer, eu estou aqui gravando com o Marcelo um filme que ele está dirigindo, etc. Inclusive, ele está por aqui, deixa eu ver se eu localizo. Ele não te localizou, né? E aí a gente se despediu, fizemos a entrevista, e quando eu vi o filme, na parte final tem exatamente ele naquele figurino com um bigode, tá? Bermuda branca, etc. Então eu, depois de muito tempo, fui saber que estava lá acompanhando em loco as gravações da parte final do Criaturas da Mente, né? Bom, Marcelo, da brutalidade da superexploração do trabalho das costureiras lá de Toritama, estou me guardando para quando o carnaval chegar, que é de 2019. Guardem as datas, 2019. Para esperança e leveza contida no Criaturas da Mente, que é de 2025, existiu uma pandemia, né? E também um pandemônio político, né? Uma pandemia sanitária e um pandemônio político. Eu queria te ouvir a respeito dessa, digamos, desse intervalo de tempo entre dois filmes que têm dimensões muito distintas, né? Quer dizer, estou me guardando para quando o carnaval chegar, tem alguma coisa de distopia, né? Que é a exploração do trabalho, enquanto o Criaturas da Mente tem alguma coisa de utópico, né?
que é da importância de voltar a sonhar, de cultivar o sonho. Eu queria te ouvir a respeito, por favor, Marcelo. Bom dia, Marco. Inicialmente, eu vou dizer que essa pergunta sua é longa, mas eu vou tentar resumir, Não, porque você fica à contou, vontade. levantou vários aspectos que são muito curiosos, mas eu vou tentar construir uma linha do tempo, né? Eu fiz o Estou Me Guardando para quando o Carnaval chegar, e tem um momento, curiosamente, naquele filme, que eu pergunto o que é que as pessoas sonham. E cada entrevistado fala o sonho de cada um, né? Ai, meu sonho é esse, meu sonho é aquele, meu sonho é aquele. Outro, meu sonho é ter uma casa. Na verdade, esse vínculo com o capitalismo ali profundo, né? Esse sonho é sempre um sonho capitalista na maioria dos sonhos daqueles personagens, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, correto? Esse sonho capitalista que povoa a alma da gente. Até na hora de sonhar, o capitalismo vai e engole o sonho da gente, para um pensamento capitalista. Enfim, aí veio a pandemia, né? Eu tinha conhecido Siddhartha, mas foi um conhecimento muito breve, uma vez que eu fui para Natal falar do meu cinema, e ele estava lá, a gente se conheceu, eu conheci o trabalho do Instituto do Cérebro, que é fenomenal, onde o Siddhartha foi fundador, e é um dos neurocientistas que trabalha lá, e aí veio a pandemia. E durante a pandemia, eu tive acesso, primeiramente, porque assim como muita gente, estava com distúrbios do sono e do sonho, né? Tinha gente que tinha sono bom, tinha gente que tinha sono ruim, tinha gente que não conseguia dormir, tinha gente que só conseguia dormir. Tinha gente que sonhava muito, tinha gente que sonhava só pesadelos, tinha gente que não conseguia sonhar mais, como eu, né? Então, por que isso? Eu acho que foi um momento que a gente se voltou para nós mesmos mais. A gente teve tempo de conversar com a gente mesmo. Tem um tempo do nosso interior se expressar mais, né? E eu conversava muito isso com a Letícia Simões, que foi a roteirista que escreveu esse projeto comigo. E a gente conversava muito sobre isso, e a gente começou a ler muito Siddhartha. E olha aí, vai chegar o início da sua conversa. Eu li um texto dele que saiu na revista Piauí, que chamava Ciência em Krakatoa, né? Que é uma reflexão sobre a ciência, sobre o Brasil, os caminhos do Brasil, aquele momento que o Brasil estava muito desiludido, né, com a situação política do país, né? E ele no meio do Carnaval de Olinda, como ali fosse um grande, talvez um grande sonho, Olinda quero cantar. E aí eu me emocionei muito com aquele, porque o Carnaval de Olinda está dentro da minha alma, né? Dentro do meu coração, né? Nasci e cresci no Carnaval de Olinda, né? E aí eu conversei muito com Letícia sobre esse texto, e esse texto foi a base de tudo, e uma reflexão minha de eu como um cineasta que trabalha com imagens e que deixa de sonhar, né? Então a gente procurou o Siddhartha e decidiu fazer um projeto juntos, onde a gente refletia sobre, primeiramente, esse texto dele, Ciência em Krakatoa, e depois investigar o sonho, a importância do sonho e a angústia minha de eu, um cineasta, deixar de sonhar, né? E aí a gente começou o nosso trabalho. E que, curiosamente, era um momento pré-eleição, né? Pandêmico e pré-eleição, vivendo aquele governo fascista que a gente vivia, onde a ciência era muito perseguida. Então, o projeto iniciático, a gente falava primeiro da questão do sonho e também do processo da perseguição aos cientistas e à ciência e à cultura. Porque se existia naquela época as duas áreas que eram mais perseguidas por aquele governo fascista, era o cinema e a ciência, né? Então começamos esse trabalho aí. E graças a um trabalho político de toda a população brasileira, conseguimos destituir aquele governo fascista do poder. As coisas mudaram, né? A pandemia foi pouco a pouco acabando, e a gente decidiu abandonar aquela perseguição política que estava dentro do processo até de gravações, tudo, e se concentrar no sonho e no sonho. Chega, não vamos falar daquele passado terrível, não vamos dar espaço para aquilo. Vamos pensar no futuro. Vamos pensar sobre o sono e o sonho a partir de agora. E é curioso porque a gente chega de novo no tal capitalismo, né? Porque o capitalismo sequestrou o ato de dormir e o ato de sonhar, porque não interessa ao capitalismo. Sonhar é um ato revolucionário, né?
já disse no Siddhartha, é revolucionário dormir e é revolucionário sonhar, porque não se produz riqueza com isso, muito pelo contrário. Se produz um conhecimento de si mesmo, se produz uma qualidade de vida melhor, mas não se produz riqueza. Então, voltamos de novo, né, ao tal capitalismo que estava lá no Estou Me Guardando para quando o carnaval chegar, mas refletindo sobre o inconsciente, né, como o capitalismo quer atacar até o nosso inconsciente. E aí, a partir daí, começou esse trabalho com o Siddhartha. E eu, pouco a pouco, fui me enveredando sobre a questão da neurociência, do sonho e do sono. E, para mim, um leigo, era muito difícil, Marco, às vezes, entender certos aspectos da neurociência que são muito abstratos. Né? Eu sou um leigo. E eu falei, não, eu acho que isso é importantíssimo. Todas as dúvidas que eu tiver, eu tenho que discutir com o Siddhartha, porque eu sou o primeiro espectador desse filme. Eu tenho que tirar todas as dúvidas com ele, porque também vai ser a dúvida do espectador. E aí teve um dia que às vezes era muito difícil eu entender certos aspectos das reflexões do Siddhartha. E aí eu mandei, por acaso, o meu primeiro curta-metragem, que se chama Maracatu Maracatus, que se passa no Carnaval de Olinda, olha que coincidência, o mesmo lugar onde ele escreveu o texto Ciência em Krakatoa, que começou tudo, e ele viu Maracatu Maracatus e Marcelo, ele falou, Marcelo, como é que você não entende alguns conceitos meus sobre criaturas da mente, que é o grande conceito que está dentro do filme? Está tudo lá. Olha essas criaturas do carnaval. Olha esses arquétipos do carnaval. Olha esses lanceiros que estão na rua. Olha essa subjetividade toda dessas pessoas. E a gente começou a conversar sobre isso. E eu falei, verdade, Siddhartha, agora eu entendo tudo. E eu só entendi através do meu cinema. Então, esse filme vai ter que ser um diálogo entre o cinema que eu faço e a ciência que você faz. E é a partir desse diálogo que a gente vai construir a narrativa desse filme. E foi a partir daí que eu descobri o lugar que eu iria falar da ciência, do Siddhartha, do sono e do sonho, a partir do meu ponto de vista, da minha experiência como cineasta, como realizador de imagens. Né? Porque se existe algo parecido com o sono, é o cinema, né? Afinal de contas, você entra numa sala escura, né? As luzes se apagam e na tela você vê um monte de gente que não existe, né? E essas pessoas saem de um lugar para o outro sem nenhum tipo de transporte, assim como no sonho. Então, sonho e cinema têm linguagens muito parecidas. São questões muito diferentes para o inconsciente, mas têm linguagens muito parecidas. Então, a partir daí que eu construí essa narrativa, onde a ciência do Siddhartha, ia dialogar com o meu cinema, e aí a gente ia investigar o sonho na sociedade contemporânea. Um sonho que é completamente negado. Né? O ato de sonhar é negado. Nas sociedades passadas, sonhar era algo muito, muito importante. Sonhar era o momento de nós, no inconsciente, né, fazer uma mexida em tudo que acontecia na nossa vida e descobrir outros aspectos, outras reflexões, outros caminhos, seguir ou não, mas trabalhar com esse inconsciente. Né? E então, eu acho, já adiantando uma questão, os dois elementos que foram muito importantes para mim, que eu aprendi muito com esse cinema, que eu fiz com esse filme, foi a importância de sonhar, que eu levo até hoje, e a importância do inconsciente na nossa vida. Não podemos viver só de consciente, e sim do inconsciente e da subjetividade. Isso é fundamental para nós termos uma qualidade de vida melhor, para nos entendermos melhor, enquanto ser humano e enquanto humanidade. Marcelo, uma coisa que eu aprendi com os textos do Siddhartha é a capacidade antecipatória do sonho. O sonho só não lida apenas com o nosso passado, né? As nossas experiências, que, quando do momento da vigília, se transformam, fazem com que o inconsciente trabalhe, né, livremente, sem nenhuma amarra. Né? E eu vou te contar uma experiência de sonho que aconteceu agora há pouco. Esse programa está sendo gravado numa manhã, na manhã do dia 27 de janeiro. E veja isso, eu vou contar essa minha experiência e depois vou te fazer uma pergunta.
Eu tenho um filho de 9 anos, eu sou separado da mãe dele e tenho a guarda compartilhada. E nas férias de janeiro, de julho, existe aquela divisão de metade do tempo com a mãe e metade do tempo com o pai. E nós passamos, eu e meu filho passamos a primeira parte de janeiro, das férias, no Rio, em Copacabana, onde eu nasci também, e a gente costuma passar as férias de verão, né? E depois disso voltamos e eu estou há alguma coisa em torno de 15 dias sem vê-lo, com muita saudade, o coração explodindo. E hoje, e agora, daqui a pouco, quando terminar essa gravação, eu vou pegá-lo na escola, que a gente vai se reencontrar depois desse período. E hoje eu tive um sonho que foi um pesadelo, que nós estávamos juntos na praia de Copacabana, e de repente ele disse que ia dar um mergulho, e quando eu vejo ele está jogando bola com umas crianças, eu relaxei, só que quando eu fui procurá-lo, ele tinha desaparecido. E eu fiquei um tempo razoável, que é um tempo que não pode ser medido, né? Eu não sei qual foi a... Para mim, durou muito tempo esse tempo, durou uma eternidade. E eu não conseguia encontrá-lo. E esse sonho que se transformou num pesadelo, teve uma dimensão de pesadelo, ele se interrompe exatamente no momento em que ele aparece nas minhas costas. E aí eu despertei. Esse sonho foi um pesadelo, ou seja, foi sofrimento, mas quando eu acordei, eu consegui compreender qual é o sentido dele, né? Quer dizer, ele antecipou esse reencontro que nós teremos agora. E eu queria te fazer uma pergunta exatamente sobre essa dimensão, né? Primeiro, na tua obra, né, nos teus filmes, na Criatura da Mente, você acabou de dizer, mas nos teus filmes de maneira geral e no cinema também em geral, como é que essa experiência de sofrimento, que foi que você relata logo no início, né, do eu não sonho mais, chegou a pandemia e eu não consigo sonhar mais, e isso me levou a um encontro, que é um encontro com o Siddhartha, que não é apenas um especialista, né? Não é apenas um pesquisador, mas um defensor, né? No campo ético, político, da importância de sonhar. E essa dimensão utópica, que, como exemplo, eu vou situar no filme, nos diálogos que foram travados, imagino eu, no meio da floresta com Ailton Krenak. Então, eu queria te perguntar como é que se dá, volto a dizer, no filme você, de alguma maneira, já tratou, mas se você quiser retomar, fique à vontade. No teu filme, nos teus filmes em geral e no cinema em geral, essa relação entre o sofrimento do roteirista, do diretor, alguma experiência de sofrimento, algum tipo de encontro que faz despertar a ideia, né, do filme, e essa dimensão utópica que existe nos filmes, né? Como você disse, não há nada mais próximo do ato de sonhar do que o cinema, né? Essa utopia que deve fazer, que atravessa o interesse do diretor, do roteirista, mas que deve estar presente em todos os filmes que não queiram se limitar a puro entretenimento. Por favor, Marcelo. Nossa, tanta coisa que veio na minha cabeça quando você falava isso. Mas eu acho que eu quero lembrar um aspecto do filme que é interessante, além desse diálogo com o cinema e com a ciência, é que nós decidimos que esse filme ele ia trazer todos os tipos de saberes e conhecimentos e reflexões sobre os sonhos. Não só o saber científico, acadêmico do Siddhartha, porque o Siddhartha ele é um cientista que eu digo com a alma brasileira. Ele é um cientista que fez mestrado, doutorado, é um dos maiores especialistas em sonhos, mas ele se permite ao diálogo. E ele se permite ao diálogo com a nossa cultura brasileira. E a nossa cultura brasileira é uma cultura que tem um legado
enorme dos saberes indígenas e afro-brasileiros. Gigante. É um legado imenso e, às vezes, é negado esse legado. E a gente não tem ideia da dimensão desse legado. Então, quando a gente começou a desenvolver esse projeto, a gente foi e conversou com o Siddhartha, ele está presente no filme como cientista, o Draulio, que faz pesquisas com a ayahuasca, está lá, o professor Magaldi, que é um especialista em Jung, mas também está o Ailton Krenak, né, que é um líder indígena importantíssimo, está a mãe Beth e a mãe Lu, que são as duas mães de santos de Pernambuco maravilhosas. Existem outros saberes que estão presentes, e cada um contribui com a sua especialidade, com o seu conhecimento, que às vezes é ancestral, para o projeto. Acho que foi isso fundamental. E aí, falando desse primeiro elemento que você falou, da questão do oráculo, né? É muito interessante porque o Magaldi começa a falar do Jung e ele fala que o Jung diz que o sonho também é premonitório, né? E aí a mãe Beth, na entrevista que a gente faz com ela, a mãe Beth faz: a gente sempre tem que sonhar, senão como é que a gente não vai ter recado? Eu achei aquilo maravilhoso. Esse momento, para mim, foi maravilhoso, porque a mãe Beth está ali para dizer que ela é tão importante quanto Jung, ela também tem seu conhecimento. A mãe Beth, em seu terreiro, ela também cura pessoas. Ela traz chás, como o Krenak também tem um conhecimento de ervas, a sua aldeia indígena tem vários conhecimentos que também cura pessoas. Né? A mãe Beth devia estar no SUS, assim como qualquer psiquiatra, entendeu? A mãe Beth tem seu conhecimento. Eu fiquei muito emocionado com aquilo e muito emocionado com o seu relato, porque o sonho também é premonitório e várias culturas entendem isso de formas diferentes, né? Então, é isso que a gente queria fazer, esse encontro, né, de várias culturas. E você me fala aí da utopia, né? A questão da utopia. Tem um elemento nos Yanomamis que eu acho que é fundamental, que tem até um livro da Hannah de Ljubljana, que ela fala que é o sonho dos outros, o desejo dos outros, na verdade, o nome do sonho. Que para os Yanomamis, sonhar, o sonho e a realidade é a mesma coisa. Não tem uma valoração maior da realidade ou do sonho. O sonho é tão importante quanto a realidade. Para eles são duas coisas importantíssimas. E no sonho, para os Yanomamis, o que é mais importante é realizar o desejo da comunidade, do coletivo, do outro. É curioso porque como nós, né, ocidentais, com esse pensamento ocidental, a gente sempre é muito ensimesmado e sonha muito com a gente, né? Enquanto os Yanomamis, eles pensam no sonho coletivo, no sonho dos outros, e eu acho que daí está o lugar da utopia. Aí está o lugar da utopia. A gente pensar que o sonho vai nos ajudar a ter um conhecimento coletivo maior, o consciente coletivo ser maior a partir do nosso inconsciente, né? E assim fazer uma sociedade mais humana. Né? Eu acho que o sonho vai nos guiar para isso. Eu acho que se a gente, nós, enquanto sociedade, tivermos mais tempo para dormir, respeitar mais o sono e respeitar mais o sonho, eu hoje em dia escrevo os meus sonhos fazem muito mais parte do meu cinema. O último filme que eu fiz se chama Dolores, a personagem sonha durante o filme e tem premonições, e são premonições que são muito importantes na vida dela. O sonho, para mim, tem uma outra importância hoje em dia. E eu acho que talvez aí está o lugar da utopia. Essa utopia que a gente vai aprender com os Yanomamis. Quanto mais a gente respeitar o sonho, mais a gente está respeitando o nosso inconsciente. E mais a gente vai viver melhor com o nosso consciente. Talvez está aí o lugar da utopia, que a mãe Lu fala muito bem, a mãe Beth fala muito bem disso. Marcelo, tu tocou num ponto muito importante, que é esse, né, de que a gente está submerso numa sociedade capitalista, na cultura capitalista, na cultura individualista possessiva. Então, existe uma tendência muito grande que os nossos sonhos também expressem essa individualidade possessiva. Né? E a dimensão utópica estaria situada exatamente na luta para que essas experiências individuais fossem socializadas. Né? Exato. Então, é só que the time is money, né?
Então, tempo é dinheiro, você não tem o tempo, alguma coisa que é muito típica. Eu sou carioca, mas estou há 22 anos no Recife, Marcelo, e alguma Uhum. coisa que eu aprendi no Recife é a importância do café da manhã, né? Sim. A importância do cuscuz com ovo, o tempo, um tempo particular para o café da manhã em que se coloca inúmeras questões, né, enquanto se toma Uhum. o café da manhã, né? Inclusive a possibilidade de você compartilhar os sonhos. Né? Então, o teu filme, Criaturas da Mente, tem essa dimensão também, né? De uma tentativa de compartilhamento do sonho como uma experiência coletiva. E você falou das mães. Uma das mães, eu não vou me lembrar agora o nome, ela deu uma aula de, de antropologia, ela deu uma aula daquilo que o Boaventura de Souza Santos chama de epistemologias do Sul, né? Esses, Uhum. inclusive, enquanto você falava, eu me lembrei disso. São saberes, né? São Exato. saberes que não podem ser colocados numa hierarquia, né? Saberes inferiores, como aquela antropologia, aquela etnologia tradicional procurava fazer. Né? Uhum. E, Marcelo, só para a gente terminar essa primeira parte da entrevista, você, me corrija se eu estiver enganado, mas você termina o filme narrando essa experiência, né? Quer dizer, o Marcelo narra todos os momentos desses encontros que foram travados no decorrer do filme, só que você chega ao final do filme e eu, por favor, se eu estiver enganado, você me corrige, você diz, olha, terminou a gravação, é, só que eu continuo não sonhando, ou eu continuo não dormindo, alguma coisa. É, como é que foi essa experiência? E já havia passado a pandemia, etc. Você voltou a sonhar, não? Voltei a sonhar e, como eu te falei anteriormente, eu hoje em dia, quando sonho, ele tem uma importância muito maior na minha vida. Eu não tenho vergonha de contar para as outras pessoas o sonho, porque quando você chega para alguém e fala, nossa, eu sonhei tal coisa, eu vou te contar, a pessoa, ai meu Deus, que coisa chata contar sonho, né? É importante porque é você também, né? E assim, não tenho mais vergonha de contar meus sonhos, não tenho mais medo de ser rejeitado pelas outras pessoas porque estou contando meu sonho, não tenho mais preguiça de escrever meus sonhos e exige um tempo durante o dia, até durante o café da manhã, para refletir sobre o meu sonho. Sabe? Acho que ele é fundamental para eu entender meu consciente, para eu entender o mesmo. Sabe? Eu não sabia que 80% do nosso cérebro é inconsciente. É como se o cérebro fosse um grande iceberg, você vê só a pontinha, que é o consciente. O inconsciente está todo ali embaixo. A gente é primo do polvo, o polvo também sonha. E lá atrás a gente tinha outros primos. O nosso cérebro tem 150 milhões de anos. Tem coisas do cérebro que a gente não entende, nem vai entender agora. A gente recebeu uma carga genética imensa e a gente não aprende a entender isso na escola, desde cedo. A gente nunca aprendeu isso. Então, eu acho que isso foi de uma sabedoria maravilhosa, além do ato de sonhar. Mas o que é que eu deixo no filme? No final, o que eu deixo assim, eu ainda não estou sonhando. Porque, na verdade, o que eu queria, Marco, é promover mais perguntas do que respostas dentro do meu filme. O que eu gosto do meu cinema é promover a memória, né, e a imaginação do espectador. E, além do mais, a curiosidade. Eu quero que o espectador saia do meu filme dizendo: eu quero pensar mais sobre os sonhos, eu quero investigar mais isso. O filme não me deu respostas, o filme instigou a minha curiosidade, a minha imaginação e a minha memória. E aí eu fico feliz. Eu não quero trazer uma resolução no final. E eu acho que é um pouco o que acontece também. Não estou me guardando para quando o carnaval chegar, que o filme acaba depois do carnaval, quando volta todo mundo a trabalhar. E foi muito curioso quando eu apresentei o filme, algumas pessoas falaram: nossa, eu saí desse filme e me deu um nó na cabeça. Eu não sei o que pensar mais sobre mim, sobre minha vida, sobre o capitalismo, sobre a sociedade que eu vivo. Eu disse: muito obrigado, isso é o melhor
elogio que você pode me dar. Esse filme me deu um nó na cabeça. E, de uma forma ou de outra, eu queria, lógico, que o Criaturas da Mente, ele propõe, né, caminhos utópicos para o futuro, mas ele te deixa com muitas reflexões, né? A situação da gente no mundo, o que é que eu faço com o meu sono, o que é que eu faço com o meu sonho, o que é que eu faço com o meu coletivo e o que é que eu faço com a minha subjetividade, né? Um mundo onde tudo tem que ter utilidade, né? Tem até um livro do Krenak, né? Que não lembro direito o título, mas sobre a vida não útil, né? Poesia tem utilidade, gente? Nenhuma. Utilidade prática, pragmática, nenhuma. Poesia é fundamental para a alma, né? O sono tem alguma utilidade pragmática? Não, mas é fundamental para a gente reestruturar nossas baterias física e mentalmente. E o sono é a mesma coisa. Não se pode viver sem sonhar. Dizem alguns especialistas que todo mundo sonha. Alguns lembram, outros não lembram. Mas se você não lembra, tem alguma questão aí para ser resolvida. Se eu sonho e eu não lembro, é porque eu estou dizendo para o meu inconsciente, não entre no meu consciente, não entre na minha memória. Eu não quero saber nem as criaturas da mente, que é o tema do filme, que estão ali dentro, né? Então eu acho que o ato de sonhar é fundamental. E você, lembrando ou não lembrando, você sonha. E se você não lembra, tem alguma questão aí que você tem que resolver. Eu fui resolver, fui fazer a minha terapia com o filme. Marcelo, aí a gente passa a entender melhor aquele dito popular: nada melhor do que um dia após o outro com uma noite no meio. Essa noite no meio ela é fundamental para você relaborar os problemas que, porventura, surgiram nesse dia anterior, e você acorda de uma outra forma depois, no dia seguinte, talvez já com decisões. Isso acontece muito comigo, né? Decisões que eu ainda estava muito reticente a tomar no dia anterior, depois da noite dormida. Parece que há um rearranjo, né, das ideias na cabeça, e você toma a decisão no dia seguinte, né? Marcelo, eu queria agora, nessa segunda parte da entrevista, falar um pouco de um sonho, de um outro sonho, de uma outra utopia que já se encontra há um bom tempo em realização, né? Que é a utopia, o sonho do cinema pernambucano. Você, Cláudio Assis, Kleber Mendonça, Gabriel Mascaro, Lírio, Hilton Lacerda, Lírio Ferreira, só para citar alguns nomes, deixei vários nomes de fora, né? Construíram nos últimos 20 anos, nos últimos 25 anos, né? Construíram essa utopia de fazer cinema fora do polo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? Eu queria te ouvir a respeito disso. Lógico, né? A indicação a 4 estatuetas do Agente Secreto explicita isso, né? Mas o Último Azul do Gabriel Mascaro foi premiado no Festival de Cannes. Vocês carregam inúmeros prêmios nas costas nesses últimos 25, mais 30 anos. Eu queria te perguntar o seguinte: quais foram as condições de possibilidade que fizeram com que Pernambuco, Recife, Olinda, região metropolitana do Recife, tenha dado tantos diretores, tantos roteiristas, assim como, né, Pernambuco, de maneira geral, deu tantos elementos culturais à cultura brasileira, né? Na música, na dança, no teatro. O que explica isso? Eu imagino que você já tenha feito essa reflexão, você, junto com esse conjunto de diretores que eu citei aqui. Eu acho que tem 2 elementos aí que a gente pode falar já do primeiro, porque o outro é mais complexo, aí como é que a gente explica isso. Mas, assim, Pernambuco foi o primeiro estado a construir políticas públicas de cinema logo há 20 anos atrás, 21 anos atrás, já 22.
por exemplo, Cinema Aspirantes e Urubus, que foi meu primeiro longa-metragem, foi o primeiro ano que estava aberto esse edital de políticas públicas. Então, Pernambuco foi o primeiro estado a construir políticas públicas para o cinema, que é fundamental para a arte de qualquer país, né? Alinhado a uma política cultural. Então, essa política pública surgiu por pressão da classe artística e também Só por decisão do só para governo. lembrar, Marcelo, só para lembrar, Cinemas Pirinos e Urubus foi indicado pelo Ministério da Cultura para ser o representante brasileiro A Oscar, no sim, ao Oscar, né? sim, Desculpa em interromper. 2005. Não é, pois é. Então, assim, eu acho que essas políticas públicas foram fundamentais e elas se mantiveram por decisão do governo e também por pressão da classe artística. Pernambuco saiu na frente de muitos estados, né? Agora, você podia ter várias políticas públicas, você podia ter vários financiamentos, e esses filmes não podiam chegar a lugar nenhum. Mas aí tem uma geração de talentos que conseguiu fazer filmes que tivessem uma visibilidade internacional, né? Uma visibilidade que começou lá no Baile Perfumado, né, do Lírio e do Paulo, passando pelo Cláudio Assis, depois chegou meu filme, o Aspirinas, eu tive a felicidade de ser convidado para o Festival do Cannes, que eu acho que foi o primeiro filme pernambucano que chegou lá e que ganhou o prêmio, e depois foi indicado pelo Brasil para uma vaga na Academia do Oscar. Então teve uma visibilidade maravilhosa. E aí veio o Gabriel, veio o Kleber, veio um monte de gente talentosa nesse caminho e que chega do agente secreto que está lá com 4 indicações, que isso é maravilhoso. Então, existe uma geração talentosa, existe uma classe artística com poder de produção, com muita coisa para dizer, né? Porque quando eu comecei a fazer curta-metragem no meados dos anos 90, a cultura brasileira era restringir a Via Dutra, entre Rio e São Paulo, e não existia mais nada. Eu me lembro que uma vez a gente queria fazer um curta-metragem, a gente saiu em Recife pedindo apoio a alguns empresários para ajudar a cultura, não órgãos estaduais, de empresários. E a gente chegou ao empresário lá e falou: a gente quer fazer um filme, um curta-metragem, você ajuda a gente? Ele falou: meu amigo, quem faz filme são americanos, vocês não são americanos, então não vou ajudar vocês. A gente ouvia isso. Não existia nada no Recife, não existia escola de cinema, não existia uma produção de longa, sabe? Eu estou falando, existia 12 cinemas, onde esses 12 cinemas exibiam os mesmos blockbusters americanos. Tanto que eu, junto com alguns amigos, e até o Kleber, uma hora participou desse grupo, a gente criou um cineclube para exibir filmes que o cinema comercial não exibia. Então, isso abriu portas para a imaginação da gente. A gente era cinéfilo, a gente adorava cinema, a gente tinha um amor para o cinema. E a gente queria contar a história do nosso país da nossa perspectiva, de quem está aqui no Recife, fora desse eixo onipotente, né? E massacrador que toda a produção artística tinha que vir dali. Né? Agora, como explica isso? Como é que explica que um Estado que tem, sei lá, é o 15º ou 6º, né, em economia, produz um cinema que é um dos mais importantes do Brasil e do mundo? Né? Eu acho que tem vários elementos. Eu acho que a gente não pode esquecer da história. Né? O Pernambuco foi uma capitania que prosperou, e a cultura da cana-de-açúcar foi terrível, mas ela promoveu o encontro de cultura africana, indígena, portuguesa, e desse caldo cultural surgiram coisas, surgiram elementos, surgiram o maracatu, né? Para dar um exemplo maior, surgiu o carnaval, surgiu elementos da música, e historicamente Pernambuco produz muito cultura. Né? A gente tem a literatura regionalista, que não, faz 80 anos impressionou o Brasil todo com a sua literatura. A gente tem o ciclo do Recife, que está fazendo agora 100 anos, que foi um ciclo de cinema mudo que durou 10 filmes e que foi maravilhoso. Sabe, a gente tem o ciclo do Super 8, que aconteceu nos anos 70, que produziu filmes maravilhosos. Então a gente tem uma cultura, e essa cultura deixou marcas na gente, né? Que foram importantíssimas. A gente tem um caldo cultural que vem de décadas, séculos de Pernambuco, que foi muito importante para a formação da gente. Agora, o que a gente tinha medo era que esse cinema de agora, que
começou, sei lá, 20 anos atrás, essa produção, virasse outro ciclo. Outro ciclo desses outros ciclos. E o que eu fico feliz é que não virou. Assim, existem escolas de cinema, existem muito mais cineclubes, existe muita gente mais falando de cinema, existe o filme do Kleber que chega a 4 indicações ao Oscar, que vai dar uma visibilidade ainda muito maior ao cinema pernambucano e brasileiro no mundo. Isso é maravilhoso. Agora, Sem esquecer, gente... Marcelo, sem esquecer que existe a Fundação Joaquim Nabuco, a Fundade, existe o Cinema São Luís, que são referências, né? Referências culturais e de bom cinema, né? De bons filmes, e ainda bem que o cinema voltou a funcionar, né? Desculpa, fundamental para a formação, não, fundamental para a formação de plateia, porque era o que a gente queria lá atrás quando a gente abriu o nosso cineclube. A Fundação Joaquim Nabuco me formou muita gente. O Cinema São Luís, tinha o Cinema do Teatro do Parque agora que voltou, que também fazia muitas exibições culturais. Isso é fundamental. E eu acho que esse é o grande X da questão agora. Temos que produzir um público para o nosso cinema. O cinema tem que entrar na grade escolar. As escolas têm que passar nossos filmes, tem que ter discussão sobre cinema. Tem tantos países do mundo que fazem isso. Na França, por exemplo, cada escola tem uma videoteca que você vê os filmes franceses lá. No Brasil, a gente tem que mobilizar as novas gerações para ver o cinema. Cinema é o espelho da nossa cultura. Cinema é onde a gente se identifica, é onde a gente escuta a nossa língua, nossos sotaques, a gente se compreende melhor. Então, falta uma formação de novas plateias, porque senão esse nosso cinema vai ficar aí e ninguém vai assistir. Então, acho que é fundamental nesse momento a gente brigar pela formação de público. Marcelo, você já deve ter ouvido falar dos chamados intervalos bíblicos nas escolas. Em várias cidades do Brasil foram aprovadas leis que autorizam, né, a existência de intervalos bíblicos nas escolas públicas. Não é? E o ano passado eu escrevi um artigo criticando a ideia dos intervalos bíblicos, do que fere mortalmente o Estado, a laicidade do Estado brasileiro. E eu finalizei o artigo dizendo, ao invés de intervalos bíblicos, o artigo se voltava exatamente ao debate que estava em curso aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, né? Eu disse, num estado como Pernambuco, numa cidade como Recife, Olinda, não faz sentido intervalo bíblico, porque a gente tem uma riqueza cultural. Então, ao invés de intervalos bíblicos, por que não convidar diretores, roteiristas do rico audiovisual brasileiro para exibirem seus filmes, ou então trechos dos seus filmes, e dialogarem com a garotada? Né? Da mesma forma, contadores de história da tradição de Ariano Suassuna, né? Explorar essa cultura nesses intervalos. Eu acho que se coaduna com o que você acaba de dizer, como fazer com que o cinema, né, penetre nas escolas, né? Nas escolas públicas. E isso depende de política pública, isso não é difícil de acontecer. Não é? Da mesma maneira como você disse, olha, Pernambuco sai na frente por conta das políticas de incentivo, de fomento que foram criadas há 20 anos. Então, uma lei nessa direção poderia potencializar esse público que se vê nos filmes feitos aqui em Pernambuco. Né? Eu vi um depoimento do Kleber dizendo que a primeira vez que ele viu Recife na tela foi no Amarelo Manga, do Cláudio Assis. Estou falando em tela cinemascope, né? Na tela gigante do cinema. Né? Isso é um processo muito importante, né? Se ver na tela. O que tu pensa assim, como propostas que poderiam ser implementadas nessa direção? E o que falta a fim de que essa geração que você faz parte, dos desbravadores recentes, né?
sempre existem gerações anteriores, né? Mas nessa geração recente de desbravadores do cinema pernambucano, né? O que falta para que haja um processo de, não renovação, né? Mas de não apenas surgimento de novos roteiristas, novos diretores, mas também de uma nova plateia, né? Essa sim que se renove progressivamente. Olha, o que existe no Brasil que não mudou, e é muito, muito triste, existe um preconceito enorme de uma grande parte da população em relação ao cinema brasileiro. Tem gente que fala, olha, eu não aguento ouvir português dentro de uma sala de cinema. Muitos brasileiros acham isso. Isso é um horror. Isso é terrível escutar isso, porque prova que essas pessoas não têm uma compreensão da própria identidade. Né? E de onde advém isso? De uma formação educacional, cultural, que levou aquela pessoa a nunca nem escutar português numa sala de cinema. Como o Kleber falou. Gente, eu vi o cinema, eu vi As Ruas do Recife pela primeira vez numa sala de cinema com o filme do Cláudio Assis. Não deveria ser isso deveria ser uma exceção. Né? A gente devia, imagina se todo dia, na escola, você assistisse nesse intervalo de 10 minutos um curta-metragem. Uma quantidade de curta-metragem magníficos brasileiros que refletem nossa cultura de uma forma maravilhosa, brilhante. Então, imagina se cada dia na escola eu assistisse um curta-metragem. Eu ia ter... Gente, o que eu aprendi no cinema, assistindo cinema brasileiro, o que eu aprendi sobre mim, sobre o meu país, sobre a minha identidade, sobre a minha cultura, eu virei outra pessoa com o que eu aprendi sobre cinema. Então, imagine se cada dia na escola eu tivesse uma sessão de curta-metragem. Eu ia ter um interesse maior, uma curiosidade maior sobre vários temas. Não é que eu ia me tornar um cineasta, mas eu ia ter uma amplitude maior, uma compreensão maior sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a política. Né? Então, isso é muito importante, para a gente não cair de novo numa falácia de um regime fascista de quinta série, como a gente teve agora. Isso é falta de consciência política, falta de educação, falta de tudo. Então, eu acho que falta? Eu acho que falta, primeiro, uma decisão política de fazer isso. É necessário fazer isso. E tem que ter uma decisão política. E, além disso, tem que ter uma pressão política da classe artística. A classe artística tem que exigir que a cultura brasileira, o cinema brasileiro, que todas as artes estejam mais presentes no currículo escolar, desde criança. Imagina se no primário a gente estivesse assistindo filmes que passassem na Rua do Recife. A gente não ia precisar chegar na fase adulta pela primeira vez ver um filme que se passa em Recife. Então, acho que tem que isso mudar e precisa muito de uma decisão política dos governantes. Marcelo, eu sei que você está com o horário apertado, você tem uma outra entrevista logo em seguida, mas eu queria finalizar esse Trilha da Democracia de hoje falando numa outra dimensão do reconhecimento do cinema brasileiro, de maneira geral, do cinema pernambucano em particular, que são os convites para participar de festivais como jurados, como fazendo parte do júri. Você está em Paris e vai para Roterdã, é isso? Exatamente. O Festival de Roterdã é um festival que ele é muito singular, muito especial, porque ele apoia jovens cineastas que estão em primeiro e segundo filme. Né? Eles dão, às vezes, bolsa para o cineasta escrever roteiro, eles têm uma fundação para isso, e, curiosamente, o primeiro argumento que eu escrevi para um roteiro de longa foi o do Cinema Espinhos e Urubus, e o primeiro apoio internacional que eu recebi foi do Festival de Roterdã. Eu ganhei esse prêmio e, a partir daí, eu consegui desenvolver o roteiro do meu filme, fazer meu filme. Eu tenho um agradecimento muito profundo ao Festival de Roterdã. Desde Cinema Espinhos e Urubus. E eles passam meus filmes, exato. E que você faz parte do júri? Não, não, desde o Cinema Espinhos e Urubus, que eu tenho uma relação muito grande com o Festival de Roterdã. E aí, este ano, eles me convidaram para ser júri da competição, que é de primeiro e segundo filme. Só são filmes de primeiro e segundo filme de cineastas jovens, e é um júri de 5 pessoas de todo mundo que são convidados para assistir esses filmes. E é maravilhoso ter a chance de ver filmes de jovens, realizadores do mundo inteiro, que querem refletir novas formas de contar histórias, novos temas da nossa sociedade mundial.
e que refletem sobre o nosso mundo, que é tão complexo ultimamente, né? Mas é uma honra muito grande, eu acho que, de novo, é um reconhecimento do cinema pernambucano, do cinema brasileiro. Eu não estou aqui à toa, estou representando o cinema que está em ebulição, que é o cinema brasileiro, e espero que continue cada vez mais. Por fim, tu tem palpite para... Palpite não, tu sonha que o Agente Secreto leve uma ou duas estatuetas? Quais são as tuas expectativas? Eu espero, a minha expectativa é que ele leve as 4 estatuetas. Eu acho que isso é muito importante, porque vai dar uma visibilidade muito grande para o cinema brasileiro fora do Brasil. Mas eu acho que é mais importante ainda se apropriar do Oscar, porque é uma celebração do cinema americano antes de tudo, né? Não vamos ser ingênuos, mas se apropriar da visibilidade que o Oscar tem para promover o cinema brasileiro cada vez mais. E eu espero que no futuro mais e mais brasileiros, por esse viés meio torto do Oscar, assistam ao nosso cinema, porque ele merece ser assistido. Bom, para finalizar, Cinema, Aspirinas e Urubus tá na Netflix, Marcelo? Tá. Eu precisava de confirmar, mas com certeza está no YouTube. Está no YouTube e todo mundo pode assistir lá. Fácil acesso. No Doc Canal Brasil, o Criaturas da Mente. Agora eu não sei, estou me guardando para quando o Carnaval chegar, mas também deve estar em algum canal de streaming. Isso, vejam. Com certeza, todo Carnaval, várias emissoras exibem o Estou Me Guardando para quando o Carnaval chegar. Então, se você estiver ressaca ou cansado no Carnaval, liga a TV, com certeza vai estar passando. E a entrevista anterior que eu fiz com o Marcelo a respeito do Estou Me Guardando para quando o Carnaval chegar, e a entrevista com o Siddhartha Ribeiro, que foi ao ar no início de 2023, sobre o livro dele, O Oráculo da Noite, que teve o título de A Destruição Capitalista do Sonho. A gente fica por aqui. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por ter aberto um espaço. Muito obrigado a você. Na tua agenda. O Trilhas fica por aqui e amanhã a gente vai receber aqui uma outra figura da arte e da cultura pernambucana nesse ciclo pré-carnavalesco. Grande abraço a todos, a todas. Muito obrigado pela entrevista. Mais uma vez, muito obrigado. E o Trilhas fica por aqui. Não percam amanhã às 15 horas. Foi mal.